Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 11 de setembro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 aqui em Porto Alegre. Então, para começar, essa daqui é a curva da semana passada, só para a gente analisar o represamento, quantos casos não tinham entrado na data. Então, a gente tinha aqui no dia 13 de setembro 25.584 casos e hoje, no mesmo período, a gente não está registrando muito mais do que isso, a gente está registrando 26.685 casos. Então, foi um represamento baixo, na casa de 4%, só de 1.100 casos de uma semana. Para uma semana, esse represamento, para mim, ele é excelente. E de 2 semanas ele já é praticamente desprezível, né? Só 2%, 366 casos. Então, razoavelmente bom o represamento dessa semana. Parece que os casos que entraram para a semana atual. Então, vamos dar uma olhada nisso. Nessa semana, a gente já registrou 2.300 novos casos, o que é uma boa notícia, tendo em vista que depois dessa semana, onde aquela barreira represada rompeu, a gente já estava registrando sempre acima de 3.000 casos. Ó, entre o dia 20 e dia 27, 3.300, entre o dia 27 e o dia 3, 3.070. E essa semana, 2.300. Então foi bem menos novos registros do que nas semanas anteriores. Aí fica a dúvida, né? O que vai acontecer na semana que vem? Será que ter registrado 2.300 é um novo represamento acumulando ou não? Ou será que realmente a curva por data de confirmação e a curva por data de notificação vão entrar mais em acordo e a gente vai começar a registrar os casos em tempo real? Essa daí é a minha dúvida. Mas, por enquanto, o que os dados estão dizendo é isso. O represamento diminuiu e está mais sob controle. Se isso é verdade ou não, o tempo é que vai dizer. Mas enfim, a gente está hoje no dia 10 de setembro com 27.897 casos, mas a gente vai fazer um ajuste do represamento. Ele está diminuindo, mas ele com certeza ainda existe em maior ou menor grau. Então eu vou, até ser um pouco conservador, eu vou colocar mais 7% para essa semana, chegando aqui hoje em 29.850 casos. E aí, com esses 7% a mais, essa semana a gente cresce um pouco mais do que as 2 semanas anteriores, mas a gente não cresce no mesmo patamar que a gente já cresceu lá no início, meio de agosto, né, que a gente chegou a crescer 3.200 casos na mesma semana, e nem no final de julho, início de agosto aqui, que chegou a crescer 3.000 casos na mesma semana. Dá uma olhada nas confirmações por dia. Então, com o nosso ajuste, a gente estaria crescendo aqui no dia 28 o maior crescimento num mesmo dia, mas não é o maior crescimento na semana. A média semanal, o maior crescimento foi nessa semana aqui, do dia 13 ao dia 20. Então a gente vê isso daqui, que a gente cresceu um pouco mais do que nas 2 semanas anteriores, mas ainda não chegou nos patamares dessas outras 2 semanas aqui do início de agosto, meio de agosto, né, pessoal? Então a gente vê que talvez a gente esteja dando uma acelerada pequena, pontual, mas que ainda não chegou a aqueles patamares que a gente já observou. Eu estou aqui na expectativa que setembro a gente fique oscilando entre 350 e 400 casos por dia na média. E aí, outubro talvez dê uma diminuída, talvez suba um pouquinho, talvez diminua um pouquinho, mas aí a partir de outubro a gente comece a ver um decrescimento nos casos. A gente tem que prestar atenção que Porto Alegre demorou, o Rio Grande do Sul inteiro demorou para pegar, chegar com mais força o Covid-19 aqui. Assim, foi mais ou menos isso, 2 meses depois do que em outros lugares do Brasil. E tendo em vista que o auge do Brasil foi mais ou menos isso no final de julho, é de se esperar que o auge aqui vai ser no setembro, final de setembro, assim. Então, eu estou na expectativa que em outubro a gente comece a ver uma redução mais clara nos casos de Porto Alegre, mas que a gente passe num período de platô. Espero que nessas semanas a gente não chegue aqui a 450 casos por dia de média, que fique aqui entre 350
400. Isso seria uma notícia muito boa, porque a gente tem ainda pouca imunidade na cidade. Se a gente comparar, a gente não tem nem 30 mil casos confirmados. Segundo o estudo aquele da UFPEL, a gente não tem ainda 100 mil casos confirmados, deve estar na faixa de 100 mil, e não dá ainda 10% da população imunizada, ou seja, a gente ainda não tem aquela chamada imunidade de rebanho. Então, existiria potencial para a doença continuar avançando aqui em Porto Alegre, mas só que se a gente ficar num período de platô, já é uma ótima notícia. Mas vamos lá, vamos falar agora dos outros dados da capital. A gente está com casos ativos oficialmente em 3.316, um pouco abaixo da semana passada, mas se a gente considerar essa estimativa de mais 7%, 5.652. Eu acho que é capaz de ser no meio aqui, eu não tô esperando que não seja mais 7%, tô torcendo que eu tenha errado para mais aqui essa semana. Número de óbitos, a gente está com 822 óbitos oficialmente, a nossa taxa de letalidade é 2,9%, então a gente está abaixo de 3%. Teve um dia essa semana que a gente ficou com a taxa de letalidade em 3%, não foi legal, eu não gosto de 3% de letalidade, eu sempre digo que a letalidade razoável é entre 2,5%, abaixo de 3% está razoável, abaixo de 2% estaria bom. A gente sempre teve uma taxa de letalidade razoável, exceto naquelas semanas que aparentemente a gente estava com uma taxa de letalidade muito alta, mas era por causa da represagem dos casos. E essa semana a gente teve menos confirmações de óbitos do que na semana passada. É muito bom isso, é sempre bom ver os óbitos decrescendo. Isso daí é uma coisa que é o essencial, né? O que a gente não quer é que os óbitos acelerem. Número de pacientes em UTIs, a gente continua na mesma estabilidade que a gente sempre teve, uma estabilidade bem alta, a gente está meio que perto do limite das UTIs, mas está estável, então isso daqui é uma coisa boa também. Aliás, essa semana eu me dei conta, não, fiquei sabendo que por que teve essa baixa aqui nas UTIs, foi por um erro de contabilização de alguns hospitais, mas foi uma coisa mais ou menos normal, não é nada que a gente precise comentar mais a fundo. Então, a gente tem que pensar que a estabilidade não teve esse período de decrescimento, é mais ou menos constante aqui durante todo esse período. Essa semana até deu uma decaída nos últimos 2-3 dias, a gente está com 320 pacientes em UTIs confirmados com Covid e 366 se considerar os suspeitos também. E tem 90 vagas entre todas as especialidades. Mas vamos lá falar um pouco sobre os bairros de Porto Alegre e a situação dos bairros. Fazia tempos que eu não falava, o pessoal pediu aí, vamos lá, vamos trazer. Então, esses são os bairros com o maior número de casos. E fazia praticamente um mês que eu não trazia esses dados. Então, só para a gente ter uma noção, Porto Alegre, nesse período, a gente saiu de 10.519 casos confirmados para 27.897, ou seja, um aumento de 165%. Então, aqueles bairros que cresceram menos do que 165% cresceram abaixo da média. Aqueles bairros que cresceram mais do que 165% cresceram acima da média. Então, aqui, Centro Histórico cresceu exatamente 165%, é um lugar com uma grande circulação de pessoas, ainda mais com o comércio aberto, então tem esse fator para esse aumento no centro. O Partenon cresceu muito, foi o bairro que mais cresceu, aliás, foi o segundo bairro que mais cresceu, esqueci de colocar em vermelho aqui a Restinga, que chegou a crescer 213%, foi o bairro que mais cresceu, a Restinga aqui, um salto muito grande, saiu de 239 para 750 casos, então a Restinga sofrendo agora nesse período com o Covid-19. O Partenon, que nem eu estava dizendo, cresceu bastante também, cresceu 190%, e o Sarandi, ele não cresceu acima da média, mas ele foi o bairro que mais cresceu em valor absoluto. O Sarandi é o único bairro, por enquanto, que está com mais de 1.000 casos confirmados, mas vamos ver, o Sarandi é muito grande. Mas só que uma coisa que eu queria chamar a atenção é o bairro Farroupilha, que até agora não tinha entrado nas minhas observações de casos, porque tinha poucos casos, e essa semana está contando aqui 614 casos.
Isso daqui, eu vou ser sincero, eu acho que tá errado. Porque olha só, eu trouxe o mapa do bairro Farroupilha segundo o próprio site que contabiliza esses casos. O Farroupilha é esse bairro aqui onde tem a Redenção, a URGS, o campus do centro inteiro da URGS está aqui. Então, nessa região inteira aqui não tem residenciais, né? Não tem nenhum prédio residencial, não tem nenhuma casa. O único lugar onde tem apartamentos é nessas 5 quadras aqui, entre a Venâncio e a José Bonifácio. E aqui tem o HPS, aqui tem uma quadra inteira do militar. Então, na verdade, são meio que 3 quadras e meia de gente morando nesse bairro. Eu acharia muito absurdo que 614 pessoas dessas 3 quadras e meia tenham pego Covid-19. E ainda mais quando a gente compara com os bairros vizinhos ao Farroupilha, que são muito maiores em número de habitantes. Olha só, o Bonfim está com 152 casos, a Cidade Baixa com 193 casos e o Santana 361 casos. Então é muito estranho que o Farroupilha esteja com 614 casos. Não teria motivo para o Farroupilha estar com tantos casos. Eu estou achando que esses casos que estão sendo contabilizados pro Farroupilha, eles devem ser de bairros vizinhos ou talvez de trabalhadores aqui da URGS. Eu não sei o que aconteceu, tem algum erro aí nessa contabilização. A gente só tem que descobrir qual que é. Se eu descobrir, se vocês souberem também, por favor me avisem, porque alguma coisa estranha está acontecendo. O bairro Farroupilha não pode ter 614 casos, isso não faz sentido. E se tiver, pelo amor de Deus, tem algum surto forte acontecendo no bairro, porque ficou a maior incidência de Porto Alegre por casos por 1.000 habitantes, tá, pessoal? Bem, então, mais ou menos isso que eu tinha para dizer essa semana. Foi um pouquinho mais longo porque eu tinha bastante coisa para falar, mas qualquer coisa, deixa nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.